então, ó, aula de PW2 aqui. Hoje é dia 17 de junho de 2021. Então, nós vamos falar um pouco sobre o tema... Deixa eu ver aqui, eu tô louca. Aqui, ó. Então, o tema de hoje é esse PHP Forms manipulando dados de formulários, né? Então, só lembrando, nós já vimos essa parte de formulário, né? Então, em aulas passadas, a gente viu como que é o formulário, como que eu faço para criar um formulário com texto, com os botões radio, checkbox, select, né? E agora a ideia é a gente entender como que eu faço para manipular dados do formulário, ou seja, como que eu pego essas informações e faço alguma coisa com ela, ou mostro na tela, ou gravo no banco de dados, ou envio por e-mail, né? Então acho que essa é a grande sacada aí de eu usar formulário, né? Então por isso que eu dei o nome aqui de PHP Forms, ou seja, agora a gente vai misturar os formulários que nós fizemos lá em HTML, CSS, né? Com o PHP. Legal. Então lá, saber manipular formulários é tão importante quanto saber enviá-los a um banco de dados. Então nesse artigo aprenderemos a manipular os dados de formulários. Nesse vídeo, pessoal, para essa semana, ó, eu vou, como eu já tinha falado, a gente vai pegar até aqui o item 3. Tá bom? Então nós vamos ver a introdução, o campus hidden e os campus text e text area. E aí para outros vídeos, outra semana, a gente vê a parte de radio, checkbox e select. Muito bem. Um cliquezinho aqui, ó. Opa, já vai lá a introdução. Eu postei esses slides aqui, tá? Então vocês já têm ali para poder usar. Então vamos lá, ó. Um formulário HTML, ele é apenas um rostinho bonito, né? Que é o que nós fizemos até agora, mas eu preciso interpretar essas informações de alguma forma lá no lado do servidor, e no nosso caso, nós vamos usar o PHP. Então, o que eu falei é a gente pegar essas informações do formulário e fazer alguma coisa. Primeiro, antes de poder enviar as informações, pode conter um botão Submit, né? Então, nós já vimos lá em aulas anteriores, o elemento input do type Submit. Ele é um botão que ele pega as informações do formulário e faz alguma coisa. Olha lá. Eu tenho também um input do type text, que nós já vimos, e eu tenho um name dele lá, o nome do campo, né, lá. Segundo, todos os campos que são tratados no script PHP devem conter um parâmetro name, né? Então, como que ele sabe qual as informações que o PHP vai pegar? O PHP vai pegar de onde? É através do name, que ele identifica que aqui é o nome, é o campo nome, ou o campo endereço, ou vamos supor o campo de idade da cidade que ele mora, né? Então, através do campo name que ele pega. Como as informações do formulário são passadas para esse script, e aí nós temos dois métodos, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais dos métodos, tá bom? Acho que nós já até comentamos, né? Em aulas passadas, mas relembrando, pode ser passada através do método get post. Recomendável sempre para todos os formulários é o post, né? Onde os dados enviados eles não são visíveis nas URLs. Né? Então, lá na URL do navegador, né? Não passa, ele oculta possíveis importantes, né? Informações e permite o envio de longas informações. Já o get, ele é o contrário disso, né? Então é recomendado, tanto é que nos exemplos aqui nós vamos usar o post, tá bom? Então nos nossos exemplos aqui nós vamos trabalhar com o post. Beleza. Então já tem uma explicação lá, acho que aqui eu detalho um pouquinho mais depois. O método post, ele esconde as informações, e o método get é totalmente o contrário disso, né? Além de permitir pouca informação, textos curtos, né? Ele mostra as informações lá na URL, né? A URL é a nossa barrinha aqui em cima, onde eu selecionei aqui, ó. Você vai ver que quando eu estou usando, ele mostra as informações lá. Muito bem. Aqui eu tenho um exemplo, tá, pessoal? Então vamos resumir aqui, ó. Deixa eu só ver se ele tem mais alguma coisa aqui. Formulário 1, esse formulário no método post.
Depois eu detalho mais alguma coisa aqui, se precisar. Deixa eu ver aqui. Exemplo, não, aqui ele vai falar de outras coisas. Vamos entender primeiro aqui o que é essa variável post, né? E aí eu tenho lá no PHP, então a global, de acordo com o que eu estou usando, você percebe, ou get ou post. Depois no PHP eu tenho a global, aqui ele até coloca as duas lá, quando você estiver usando o get ou quando estiver usando o post. Olha lá, se o formulário tivesse sido enviado usando o get, você simplesmente usaria cifrão get no lugar do cifrão post. Então, lembrando que nosso exemplo aqui nós vamos trabalhar com o post. Esse é o primeiro exemplo, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte, eu poderia simplesmente copiar e colar, tá bom? Então, para vocês quiser, professor, mas tem que ficar digitando, tal. Eu teve aulas que eu fiquei digitando, mas eu acho que vai ficar demorando muito, né? Então, vamos agilizar aqui o nosso aprendizado. Eu vou simplesmente copiar e colar. Na verdade, eu já tenho isso daqui copiado e colado. E aí a gente vai trabalhar isso aqui agora na prática. Lembrando que eu tenho o conteúdo aqui do formulário HTML, então isso aqui vai numa página HTML e esse conteúdo aqui no conteúdo PHP. Eu chamei, aproveitei aqui, depois até mando os arquivos para vocês, né? Fica mais fácil ainda, nossa, tudo mão na roda, né? E aí vou chamar ele de script, tá? Para facilitar no nosso aprendizado e acompanhar os mesmos nomes aqui da apostila, eu vou chamar esse nosso primeiro exemplo de script. Muito bem, vou abrir aqui o meu Super Ultra Visual Studio Code, né? Olha lá, tá vendo? Tá? O meu Visual Studio, aqui, beleza? Quem não tem ainda o Visual Studio, já coloquei vários links em aulas anteriores aí. Lembrando que eu ativei o meu Champ, né? Champzinho instalado, né? Toda aquela historinha do Champ, né? Olha lá, e ativei, vim aqui, dei um start no Apache, no MySQL. Na verdade, no MySQL nem precisava, mas de costume aqui eu já chego, ativo os dois. Tá? O MySQL é banco de dados e nós vamos usar conexão com o banco, criação do banco e tudo mais, lá no terceiro bimestre. Então fica tranquilo se você só usar o Apache, que é o ambiente onde eu rodo o PHP. Lembra? Champ, Apache, HTDocs, localhost, né? Toda essa historinha aí novamente. Tudo. Então vou até fechar aqui. Depois de ativado, vou até fechar aqui essa janelinha. Muito bem. Eu já tenho aqui no listado os arquivos, né? Professor, como que você listou os arquivos aqui bonitinho, assim, ó? Como que você fez isso daqui? Cara, você vai lá no File, você vem aqui, ó, Open Folder, tá? E aí você seleciona, no meu caso, ele tá lá no HTDocs, né? Então, qual que é o caminho completo? C2 ponto, champ, HTDocs, cadê? Aqui, ó. E lá eu tenho uma pastinha chamada PW2, e é esse aqui, ó, formulários HTML, form PHP. Pronto. Você faz isso daqui e aí você vem no selecionar pasta. Pronto. Ele já lista tudo bonitinho assim o que você tem nas pastas. Então, tenho aqui a sequência de aulas. Então, esse primeiro exemplo, pessoal, é o script. Então, você percebe aqui, ó, eu tenho um arquivo chamado script.html e script.php. Tá bom? Então, aqui nós vamos acompanhar, nós vamos entender um pouco aí como que funciona. O que eu fiz? Na verdade, lá na apostila ele tem essa parte aqui, que é o formulário. Olha lá. Se observar na apostila, ele tem o form e depois tem a parte do PHP. Então, vamos lá. Ó. Eu acrescentei aqui um corpo HTML inteiro, né? Lá, o doctype, HTML, a seção head, né? Coloquei um título, tá vendo? Ó, só para deixar bonitinho e tal. Que ele não tem na apostila essa parte completa. Ele só mostrou essa parte do formulário. Bom, relembrando, o que é o nosso formulário? Form, olha lá. E outra coisa, assim, deixei o mais simples possível, tá, pessoal? Então, de repente, tem muita coisa que nós aprendemos aqui que poderia acrescentar e tudo mais, né? Mas você pode, já deixei da forma mais simples possível. Aliás, até, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos já visualizar esse cara aqui, ó. Ele aqui. Eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar lá um localhost
e já vou abrir esse formulário aqui para a gente ir visualizando. Aí, o navegadorzinho hoje tá aqui, tá, hein? PW2, deixa até maior aqui, dei um zoom, né? Você pode pegar aqui, eu deixar o Ctrl apertado, segue, ó, com a rodinha do mouse, mais um ou menos um, olha lá, deixei num tamanho 200. Olha lá, será que é muito? Acho que não. Vou pegar lá. Então, esse carinha que nós estamos aqui, .html, então vamos achar ele aqui ó, na lista lá, beleza, script.html. Pronto, então esse é o formulário que eu estou rodando. Então você percebe bem simples aqui, ó. Eu tenho form, eu tenho um action, né? Nós já vimos que o action é quando eu der um submit, o que, que ele faz? Quando eu apertar o botãozinho submit, o botãozinho OK aqui, ele vai chamar esse cara aqui, que é o script.php, que depois nós vamos entender o que, que ele está fazendo. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui. Olha lá, pronto. Eu achava que dava para colocar na mesma linha aqui, mas eu acho que não. Acho que não. Também não adiantou muita coisa. Deixa assim mesmo. E aí eu tenho lá o action, que ele é o script.php, e o método post, né? Lembra até que nós comentamos que nós vamos usar nos nossos exemplos o método post. E aí eu tenho ali ó, o campo 1, ele é um input do type text, e aqui também o campo 2, o input do type text. Vou deixar maior assim que fica mais fácil visualizar. E aí eu tenho o name, olha lá, o name campo 1, campo 2. Lembrando que o name, ele é o cara que... Como que eu sei que informação que eu vou pegar depois no PHP? Ele pega através do name, né? Então você vê que eu tenho o input, o type text e o name, tá? Pelo menos isso eu tenho que ter. Qual que é o tipo dele e qual que é o name dele seria a identificação dele, né? Então esse name aqui seria a identificação. Pulei uma linha aqui para ficar separadinho, bonitinho. E aí o outro input aqui, em vez de ser do type text, ele é do type submit. E o valor dele, né, lá, esse value aqui, escrito, aqui aparece escrito. Por exemplo, em vez de OK, poderia colocar aqui enviar. Olha lá, eu vou salvar, vou dar um F5 lá, olha lá, um botãozinho, olha lá, ele aparece como enviar, tudo bem? Se você observou, nesses exemplos aqui, ele tá vendo que quando é o valor de cada item, tá vendo? Type, o text, a gente sempre nós vimos entre aspas, tá? Existe essa nomenclatura, tá? Dependendo do autor também, ele coloca sem aspas e funciona também dessa forma, tá, pessoal? Então, percebe que aqui eu coloquei os valores entre aspas, mas aqui ele também funciona sem aspas, tá? Quando é um nome único aqui assim, ó, ele funciona sem aspas, tá vendo? Ó? Então, são duas nomenclaturas. Eu prefiro sempre usar aspas, mas aqui, de propósito, eu segui a nomenclatura lá do artigo que eu usei, né? Tem até a referência lá, que ele colocou sem aspas, então eu acabei mantendo sem aspas, porque para você ver que é possível também. Assim como muitos, por exemplo, a gente sempre abre e fecha o PHP, mas ele funciona também se você só abrir o PHP, né? Talvez eu vou, no nosso exemplo aqui, usar um arquivo que é só PHP, eu poderia não fechar também, ele funciona, né? De acordo com as versões mais aqui. Mas eu acostumei sempre usar com aspas, o PHP abrir e fechar, né? Porque a gente está usando às vezes no meio do HTML, então eu prefiro. Bom, enfim, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar esse meu script, ele vai pegar as informações, ó, tem um formulário, eu vou preencher o formulário e quando eu der um enviar, né, quando eu apertar aqui o enviar, que é o submit, ele vai chamar aqui o script.php. E aí nós vamos ver o que é esse script.php. Tá bom? Vamos lá, vamos pegar aqui e observar esse script.php. Olha lá o que traz o script.php. Eu vou abrir o PHP, fechei o PHP, beleza? O que ele vai fazer? Campo 1 e campo 2. Criei duas variáveis aqui, tá vendo? Ó, criei duas variáveis, a variável campo 1 e campo 2. Quando tem um cifrão, eu sei que é uma variável no PHP. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, ó. Acho que dá até pra gente falar. Não, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um mais aqui. Pronto, não aumentar tanto assim, mas... pronto, não sei se ficou muito
Então, eu criei duas variáveis para receber as informações. E olha como que ele recebe. Campo 1 e campo 2 recebe o quê? Cifrão underline post. Então, isso a gente chama uma variável global. Tá? Então, se você pegar em artigos, em livros, em tudo mais, então a gente fala que é a global post. Né? Ou seja, o que é esse cifrão post? Ele vai pegar as informações que estão lá no formulário. Né? Deixa eu até diminuir aqui, ficou melhor. Olha lá. Ele vai pegar as informações que estão no formulário. Então, quando eu der um submit, ele já sabe, pega essas informações do formulário e passa lá para o script.php. Lembrando que, ó, olha o name lá, campo 1 e campo 2, é isso que ele usa lá, post campo 1 e campo 2. Tá bom? Então, quando você fala, ó, a variável campo 1, que poderia chamar também de variável 1, variável 2, né? Variável, sei lá, poderia dar outro nome aqui só para não confundir. Ou você pode deixar igual, né? Porque aí já sabe certinho ali, não tem confusão qual campo você vai pegar. Mas eu estou fazendo o seguinte, ó, pelo post, ou seja, vai lá no formulário e pega as informações de quem? Do campo 1 e aqui as informações do campo 2. Então, é dessa forma que ele mostra. É como se fosse um array aqui, né? Depois a gente pode falar mais um pouquinho de array, né, nas aulas futuras ali, comentar um pouco. E eu estou alimentando as variáveis e estou mostrando, olha lá, ó, o eco. Como que eu mostro as variáveis? Olha lá, ó, o valor do campo é ponto. Lembra que o ponto é concatenação? Eu quero mostrar o valor da variável campo 1 e o valor da variável campo 2. Né? E ele tem aqui um outro exemplo, ó, um outro exemplo que eu até deixei no comentário aqui, que ao invés de carregar primeiro a variável e depois dar um eco, eu poderia já pegar isso daqui direto e mostrar. Olha lá, ó, em vez de mostrar a variável, eu peguei o valor, atribuí a uma variável, campo 1 e campo 2, e mostrei a variável. Ou eu poderia mostrar direto lá, ó, o valor do campo é, já pegando no post e mostrando o conteúdo. Beleza, vamos rodar isso aqui, vamos ver como que funciona então, ó. Vamos lá, vamos pegar o campo aqui, ó. Aqui, ó. Vamos até dar um zoom aqui, ó. Olha que grande, nossa. Olha lá, campo 1. Vou colocar aqui que Luciano. Campo 2, professor. Na hora que eu der um enter, olha lá. O valor de campo 1 é Luciano. O valor de campo 2 é professor. Tá vendo? Ó? Olha lá. O conteúdo lado a lado. Olha lá. Fazer um comparativo. Olha lá. Então, o que ele pegou aqui, esse valor de post campo 1, é o que eu digitei dentro do formulário. E o valor de post campo 2 é o que eu digitei dentro do outro campo. Tudo bem, galera? Perfeito, perfeito. Olha lá, primeiro exemplo, tá aí. Nós rodamos. Vamos lá. Vamos ver o que mais nós temos aqui, ó. Olha lá, então eu comentei aqui que o formulário, né? Ó, coloquei isso daqui, estava lá no arquivo HTML. Ele usa o método post, aí através do método post nós criamos um arquivo PHP. E aí ele comenta aqui que se você usar o método, ao invés do post, você usar o get, então na hora de pegar também, em vez de usar a global post, você usa a global get. Né? Então é dessa forma que a gente faz. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Ele tem aqui outras formas de import, até coloquei, mas assim, isso aqui eu não vou nem comentar, né? Que na verdade seria outras formas de pegar as informações. Né? Inclusive ele já até coloca outras referências aqui que são variáveis globais, ó, o post, o get, o cookie, mas aí na verdade são conceitos ali que nós vamos ver mais para frente também. Você possui um formulário campus nome, endereço, idade, e aí ele dá um outro exemplo aqui, como que você poderia pegar, lá, ligadas ao post, né? Muito bem. Então, são mais detalhes ali, olha lá, até o que nós fizemos, nome, endereço e idade, é o que nós pegamos lá nas variáveis. Muito bem. Pessoal, campus hidden. O que é esse campo hidden, cara? Os campos hidden são usados para passar informações que não podem ser alteradas pelo usuário e que está inserindo informações no formulário. Olha só que legal. Então, na verdade, ele vai passar informações que você não pode digitar. É um valor fixo ali que ele pega.
Por exemplo, se você tem um site com o sistema de login do usuário e você quer alterar a informação de login dele, então o script irá manipular esse formulário, precisa saber o ID do usuário para poder alterar as informações do banco. Então esse ID é um campo hidden, né? Um exemplo prático aqui, ó, por exemplo, você faz o login no Facebook e ele já identificou lá seu ID, sei lá se por um número, pelo seu e-mail e tal. E qualquer outra coisa que você fizer lá, você não precisa ficar mostrando ou inserindo novamente, fazendo login novamente. E ele, de uma forma escondida, já vai pegando para tudo que ele precisa recuperar informação sua, né? Ele vai passando essas informações de forma escondida, né? Então aqui a gente vai ver como que eu faço isso de forma escondida. Eu até já tenho lá o arquivo, né? Poderia aqui copiar e colar, mas vamos lá, igual o outro a gente já tem pronto. Eu criei lá o hidden.html e o hidden.php. Então vamos lá, vamos ver como que funciona esses dois carinhas aqui, ó. Aqui, vamos lá. Aqui, ó. Vou até fechar aqui, ó, esse script. E aí eu vou pegar o hidden, olha lá, hidden HTML, né? Então vamos ver um pouquinho aqui, ó. Mesma coisa, coloquei ele dentro de um doctype e tal. Na verdade, acho que tem até coisa a mais aqui, né, cara? Por exemplo, olha lá, o Meta UTF-8 legal. Esse aqui, vamos até tirar esse cara aqui, ó. Na verdade, serve para... depois é para layout responsivo, tal. Se viewport, tô linkando com CSS. Não, isso aqui por enquanto a gente não está usando. Vamos deixar ele mais simples. Vamos colocar aqui que aqui é a nossa aula. Vou colocar minúsculo aqui, ó. Aula 2. Vou colocar aqui o hidden, né? Deixa eu ver. Hidden, hidden, e é relacionado com form e PHP. Olha lá, pronto. Eu deixei bonitinho aqui. E aí eu tenho meu body, tem um formulário. E aí o que eu tenho nesse formulário? Igual o outro, tá vendo? Form, o action, método post. E aí eu tenho dois campos, ó, dois campos do tipo hidden, que é um campo escondido, tem o submit. E lembrando que o name de cada um desses campos, ó, esse campo hidden tem o name escondido e esse outro tem o name de ID. E lembrando que eu não vou entrar com essas informações, ele tem que ter uma informação padrão aqui. Olha lá, o valor, olha lá, valor do campo escondido, né? E aqui esse outro valor. Então eu vou colocar depois, até a gente muda esse texto depois aqui. Então a hora que eu der um submit, ele chama o hidden.php. Vamos ver quem que é esse hidden.php aqui. E o que ele faz? Ele está mostrando, ó, ele está mostrando echo, o campo hidden, e mostra o conteúdo do campo hidden, lá, que é o conteúdo do ID escondido. E aqui, olha lá, oi, seu ID é, e mostra o valor. Olha lá, o valor. Tá vendo? Vamos lá, vamos ver isso daqui na prática, como que funciona. Olha lá. Só você fez, eu não entendi direito esse lance do hidden, não. Não tem problema, vamos lá. Eu vou abrir aqui, ó. Deixa eu mandar aqui de novo um localhost. Aí eu vou... Vamos lá, localhost, meu servidor local. Vou mostrar mais o código aqui, olha lá. Eu tenho HTML, tenho o... Aqui, beleza. Nossa, que gigante. Isso aqui tá muito gigante, cara. Olha lá, PW2. Vamos lá. PW2. Cadê que mais aqui? Olha lá, forms. Muito bem. E aqui eu tenho o hidden. Olha lá que legal, cara. Professor, mas cadê os campos? Cara, não tem os campos. Ele é hidden. Olha lá, ó, campo escondido. Então você percebe que você tem ali, ó, input do type hidden, ó. Tanto esse quanto esse, ele é um campo escondido. Ele não mostra, né? Então isso daqui tem situações, depois nós vamos ver, que eu não preciso mostrar um campinho pro formulário do formulário pro meu usuário entrar com a informação. Eu não preciso. Eu tenho que ter essa informação de forma escondida. Olha lá. E o que eu vou fazer então? A hora que eu der um submit, ele vai passar essas informações, chamar o hidden e mostrar ali, ó. Ele vai falar, ó, o campo hidden
mostrar o que estava no escondido e o que estava no ID. Aqui eu tenho o escondido, que é esse valor, olha lá, e o ID, que é esse valor. Entendeu? Então, na hora que eu der um enviar, tchum, olha lá, campo hidden, olha lá, ele escreveu aqui, ó. Olha lá, campo hidden, olha lá, ele escreveu, ó, lá no PHP, ó, campo hidden, e o que, que é o valor dele? O valor escondido. E aqui, oi, seu ID é, e o valor lá. Entendeu? Olha lá, ó. Vamos lá, vamos alterar essas informações, ó. Por exemplo, lá no campo hidden, o escondido, olha lá, ele colocou o valor do escondido. Olha lá, o valor do escondido. E aqui esse 111, ele é o valor do ID, olha lá, vamos colocar assim, ó. Valor, ó, se eu colocar assim, ó, valor do ID é igual 111. Olha lá, se eu mudar aqui, eu precisaria voltar lá, né? Olha lá, continuar. Na verdade, eu precisaria voltar aqui no campo, né? Vou dar um F5 aqui, atualizei e enviar. Olha lá, o valor do ID 111. Olha lá, o que ele tinha lá no vale, valor do ID 111. E aqui, ó, valor do campo escondido, é o que ele escreveu aqui, valor do campo escondido. E esses dois maiores aqui, ó, é no PHP, só uma apresentação que eu coloquei lá, né? Olha lá, coloquei até H1 e H2 para dar um destaque, para saber o que é informação do PHP, né? Então, isso daqui é informação que eu coloquei ali no PHP, tá vendo? Ó, só uma apresentação, até coloquei em H1 e H2, olha lá. E aqui eu coloquei o que ele está recuperando do formulário no campo escondido, olha lá, o campo com name escondido e o campo com name ID, são esses dois valores aqui. Pessoal, entenderam isso daqui, cara? Olha lá, ficou claro essa informação? Ficou claro? Muito bem. Pelo horário aqui, cara, já deu, acho que praticamente, nossa, muito tempo de vídeo. Daqui a pouco eu achei que eu ia conseguir mostrar a parte do text, mas eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou mostrar amanhã, viu, pessoal? Amanhã a gente mostra aqui que uma aula foi rapidinho. E aí amanhã a gente mostra. Então hoje nós vimos aqui uma introdução, né? Como que eu pego as informações do formulário. Fizemos aqui o exemplo 1, que é o script, e o exemplo 2, que é o hidden. Aí amanhã a gente faz o campo text e text area. Deixa eu até aqui parar a gravação. Vamos lá, parei a gravação.